Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal do Chuvá Total. Hoje é terça-feira, alô! E terça-feira tem o que, pessoal? Terça-feira tem o que? Você já sabe, né? Momento do Hebraico, Momento do Hebraico. Nós estamos na segunda temporada do Momento do Hebraico, na segunda temporada, tá bom? E na segunda temporada do Momento do Hebraico, nós estamos estudando as Meshalim, Yeshua, as parábolas de Yeshua. Então, hoje teremos a última parábola de Yeshua. Esse será o último programa da segunda temporada, que terá uma pequena pausa. Depois nós vamos fazer uma votação para vocês escolherem um outro tema para nós darmos continuidade ao Momento do Hebraico, da mesma forma, só que com um tema diferente, dentro da Escritura Sagrada, com leitura de textos, tá? Então, vocês vão escolher, vou sugerir 3 ou 4 temas para vocês. E o mais votado será exatamente aquele que será a terceira temporada, tá certo? Então, prepare aí o seu coração, abra o seu coração e vamos para a nossa última parábola. Última parábola. Opa, vamos ajeitar aqui. Pronto. A última parábola vocês estão vendo aí na tela. É muito interessante. Bem interessante mesmo, tá? Para o Hashem. Só configurar aqui, tá tudo certinho já? Pronto. Agora sim. Vocês estão vendo aí a casa numa rocha, edificada numa rocha, e uma casa edificada sobre areia. É exatamente essa parábola que nós vamos ver a partir de agora. Ela é simplesmente fantástica. Eu deixei ela para o final, deixei ela como a última, porque ela está no Sermão da Montanha. É a parábola, uma das parábolas que aparece no Sermão da Montanha. E é exatamente essa parábola que finaliza o Sermão da Montanha. É por isso que eu fiz questão de trazer essa parábola por último. Por quê? Porque ela finaliza o maravilhoso Sermão da Montanha. Ela se encontra em Matitiahu, Mateus, capítulo 7. O Sermão da Montanha é Mateus 7, 5, 6 e 7. Então, ela se encontra exatamente no final, no capítulo 7, a partir do verso 21, nós vamos fazer a leitura. Vamos lá. Lo hal hakore. Não é todo, ou não são todos os que hakore, os que chamam li, a mim. Ou seja, não é todo o que me chama, não são todos os que me chamam Adon, Adon, Senhor, Senhor, Adon, Senhor. Senhor, Senhor. Yavo le malchut hashamayim, que entrará ao reino dos céus, o reino dos céus que descerá para a terra, descerá da parte do Eterno. Esse termo só é encontrado no livro de Matitiahu. Nos demais evangelhos é chamado reino de Elohim. Mesma coisa. Ki im haoseh retzon avi, mas o que pratica, o que faz, o céu, vem de assar, fazer, praticar. Retzon. Retzon é vontade, desejo. Ratzon Hafshi, livre desejo, livre escolha. O que pratica, o que faz a escolha do meu Pai, a vontade do meu Pai, o desejo do meu Pai. Yeshua não está falando o meu desejo, Yeshua está falando o desejo do meu Pai, a vontade do meu Pai. Asher Bashamayim, que estás nos céus. Então somente herdará este reino, somente entrará
pelas portas, como diz o próprio livro de Revelação, no capítulo 22, verso 14. Felizes os que guardam os mandamentos, porque poderão entrar pela cidade no caminho dos portões e terão acesso à árvore da vida. Quem são esses? Os que fazem a vontade do Eterno. E o que é fazer a vontade do Eterno? Obedecer aos seus mandamentos. A vontade do Eterno são os seus mandamentos. Não há segredo nem mistério sobre isso. Qual a vontade do Eterno? Está descrita na sua Torá, no ensino, na instrução dele. São os seus mandamentos, também conhecida como mitzvot. Mitzvot, mandamentos. Muito bem, verso 22. Yeshua começa a descrever uma visão sobre o julgamento, sobre o juízo, mishpat, que todo ser humano passará. Verhayá bayom hahu, e naquele dia, Yomeru dirão, Elai para mim, Rabim, muitos. Então, e naquele dia, muitos dirão para mim, Adoni, meu Senhor. Isso denota uma certa intimidade, né? Meu Senhor. Ou seja, quem chama Yeshua de Senhor é porque se coloca como seu servo. E um servo é aquele que obedece. É aquele que obedece. Será que essas pessoas realmente são servas? Será que as pessoas obedeceram e prestaram atenção ao que ele disse? Principalmente quando ele disse que veio fazer a vontade do seu Pai? Principalmente quando ele disse que não veio abolir a Torá, nem os profetas, mas torná-los plenos? Meu Senhor, alô? Não foi, uma pergunta, não foi Veshmecha no Shem, nome Rateu, não foi no teu nome Nibenu? Não foi no teu nome que profetizamos? Aqui a palavra Navi, profeta. Nibenu, profetizamos. Não foi no teu nome que profetizamos? Como se isso fosse a vontade do Eterno. Como se a profecia em si que supostamente profetizaram foi a vontade do Eterno. A vontade do Eterno é que obedeçamos os seus mandamentos. Uma profecia não denota que a pessoa é servo do Eterno, porque ele pode usar até uma jumenta para falar com alguém. Ele usou Balaão, um feiticeiro que fez profecias. Ele não era um profeta, ele era um feiticeiro, mas o Eterno usou a boca dele, como usou também a boca da jumenta dele, sem ele ser servo do Eterno. Servo do Eterno é aquele que obedece os mandamentos. O que é que o Eterno disse para Balaão? Não vá, porque este povo não pode ser amaldiçoado. Ele obedeceu? Não, ele foi. Ele foi. E a ira do Eterno se acendeu por ele ter ido. Ou seja, ele dizia que era servo do Eterno. Mas as suas atitudes comprovam uma coisa completamente diferente. Se alguém profetiza algo, não quer dizer, mesmo que o próprio Eterno usou a boca dele, não denota que ele é um servo do Eterno. Não é isso que denota. Agora, Beshmecha, em teu nome, Gerachenu Shedim, lançamos fora demônios. E, como eu já disse para vocês várias vezes, demônios no primeiro século, na grande maioria das vezes, estão associados a
doenças, todo tipo de doença, inclusive doença da mente. Pessoas que ficaram doentes até mentais. Ninguém sabia como classificar e muito menos o motivo da doença, que sempre estava na mente das pessoas do primeiro século, associadas aos pecados. Por isso que sempre as pessoas perguntavam: quem pecou foi ele ou foram seus pais para ele ter essa doença? Ou seja, para ele ter esse demônio. As doenças eram associadas a demônios, a manifestações malignas do mal, que muitos deles nem eram demônios em si. Eram doenças mesmo. Que, como não se sabia o motivo, dizia que era um demônio. Como é assim até os dias de hoje, pessoas ignorantes. Tá? E eu quero dizer a vocês, isso não tem nada a ver com a Satã, o adversário das nossas almas. Nada a ver. Também as pessoas associam isso a Satã. Não. Totalmente, são coisas completamente diferentes. Então, eles imaginavam que pelo fato de terem, entre aspas, expulsado demônios, ou seja, ter liberto pessoas de enfermidades, tanto da alma como da mente, tanto do corpo como da mente, pessoas escravizadas, pessoas com doenças até. E eles associaram isso, utilizando o nome de Yeshua, sempre em teu nome, em teu nome, em teu nome. Porque é exatamente assim que as pessoas nesse sistema fazem. Utilizam muito o nome, mas não querem uma aliança, um compromisso. É o que está na profecia de Yeshayahu, Isaías capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão para ele: não queremos a tua comida e nem as tuas roupas. Queremos apenas sermos chamadas pelo teu nome. Isaías capítulo 4. Retira de nós a nossa desgraça. Esse é o símbolo exatamente das pessoas que querem apenas o nome. Ou seja, querem apenas a herança. Ter o nome era o símbolo de ter a herança. Conseguir a herança, ter poder. Mas não queria ter um relacionamento. É o que Yeshua vai dizer aqui. Observem. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Por quê? Porque o nome é poderoso. Não o nome em si, mas a sua história, os seus méritos. Os méritos. É tipo alguém muito influente na sociedade, e você chega e usa o nome dele em vários lugares para ter facilidades. Usa o nome da pessoa que é influente dentro do sistema público. Pessoa influente, muito influente, e aí usa o nome daquela pessoa. Pronto, você tem muitas facilidades, muitas portas são abertas. É isso que significa aqui. O Veshmerra, e no teu nome, assino, realizamos ou fizemos Niflaot Rabot. Niflaot, maravilhas, Rabot, muitas maravilhas. Em teu nome fizemos, realizamos muitas maravilhas. Tudo isso aqui não quer dizer nada
nem a questão de profetizar, nem essa questão de, entre aspas, expulsar demônios, e muito menos realizar maravilhas, porque até mesmo os filhos das trevas também realizam, entre aspas, maravilhas, sinais, prodígios. Isso não tem nada a ver com relacionamento com o Eterno. Vocês já aprenderam na Teshuvá Total que o mais importante não são os sinais, nem as maravilhas, mas o quê? A obediência, o amor. Isso é mais importante. Isso é mais importante do que qualquer tipo de maravilha, tipo de sinal. Sinal, maravilha não muda, não transforma o caráter de ninguém. Verso 23. Então, Yeshua dizendo, Ko agid lahem, eu contarei, eu direi para eles. O que é que Yeshua vai dizer para eles? Que argumentaram dessa forma quando tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Lo yadati, não conheci, yadá, conhecer intimamente, não conheci etchem, vocês. Não conheci vocês. Meodi, afastem-se de mim, suru, ou seja, saiam fora, sumam, mimeni, da minha presença, poalei, praticantes, aven, de iniquidade. E o que é iniquidade? Transgredir a Torá, transgressores da Torá, aven, iniquidade. O que o iníquo pratica? A transgressão à Torá. A desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. O que o Eterno pede é que nós sejamos obedientes. É a forma, a maneira, a única maneira de demonstrarmos amor para com o Eterno e para com o próximo é praticando os mandamentos. Os mandamentos relacionados ao próximo, os mandamentos relacionados ao Eterno. Para o Hashem? Para o Hashem. Verso 24. Agora vem a parábola. Por causa disso, vem a parábola. Lahen, então, preste bem atenção nessa parábola, porque tem tudo a ver com o que acabamos de ver. Nós estamos falando das práticas. Lembrem-se, o que Yeshua está dizendo é sobre fazer a vontade do Eterno. E aquele que faz a vontade do Eterno, esse herdará o mundo vindouro, o Olam Rabá, o mundo que virá, o reino dos céus que descerá até a terra para restaurar este lugar. Lahen, portanto, Kol Hashomea Lidivariai, Lahen, portanto, todo Hashomea, os que ouvem, Lidevarai, as minhas palavras, estas minhas palavras, veosé, e pratica otam, elas, errenu, serão comparados, lachacham lev, olha só, ao sábio de coração, ou a um coração sábio, ou por um coração sábio. Há um coração sábio. Aqueles que ouvem estas palavras e as pratica. É prática. Não é simplesmente ouvir e dizer, eu não vou praticar isso, não vou praticar aquilo. Mas o importante não é praticar, o importante é o que está no coração. O importante, isso que está no coração ninguém vê. Por quê? Porque não tem prática, fica só na boca, não é no coração, é na boca. Porque o que está no coração tem que ser praticado. Então não está no coração coisa nenhuma, isso é só desculpa das pessoas. O coração sábio
é aquele coração que pratica os mandamentos. Asher baná beito al-hassalá. É exatamente comparado àquele de coração sábio que constrói, baná é construir, beito sua casa, al sobre, hasselá, sobre a rocha, salá ou selá, selá, rocha. Até os dias de hoje. Hageshem, a chuva, nitar, foi derramada artsá sobre a terra. Nahalei maim, córregos de águas, estofu, inundaram, veruach gedolá, e um grande vento baá veio, chegou, vaifgeu, e bateu e tocou, babait hahu, naquela casa, velô nafal, e não caiu, nafal, não caiu, que iusad baselá, pois está fundada, pois iusad está fundada, basalá, o baselá, na rocha. Então os córregos podem inundarem. Isso realmente é uma parábola, porque os córregos inundarem, isso é uma coisa muito difícil numa terra que tem pouca água, né? Tô falando na época de Yeshua, primeiro século, pouquíssima água. Chuvas torrenciais para encher os córregos de água e inundar é uma coisa muito estranha. Mas Yeshua não está falando em si da terra de Israel. Yeshua está falando do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Que chuvas são essas que são derramadas e os córregos inundam e o vento vem? São as intempéries da vida. São as dificuldades, são as aflições, são os momentos difíceis. Porque a vida não é feita só de momentos bons, de momentos alegres, de momentos felizes. A vida é feita de momentos difíceis. Alô, hein? Dificuldades, aflições, desesperos, tragédias. A vida é assim. Não é só coisa boa não, gente. Tá tudo... O vento tá tranquilo, tudo certinho. De repente, a chuva é derramada. De repente, uma inundação. De repente, um grande vento que arrasa com tudo. Isso é uma metáfora, falando sobre a nossa vida. Os ataques que vêm sobre a nossa vida. Sobre a nossa família. Sobre o nosso comércio. Sobre o nosso trabalho. Se você tiver um coração sábio, isso quer dizer que você construiu a sua casa sobre a rocha. Isso quer dizer que você ouviu as palavras que Yeshua falou no Sermão da Montanha inteiro e praticou-as. Se você fizer isso, pode vir o que for, você vai estar firme. Quer? Vamos lá. Vechol Hashomea li devarai ele, e todo aquele que ouve estas minhas palavras do Sermão da Montanha inteiro, que é o final, a finalização. Inclusive, não pensem que vim abolir a Torá, os profetas. Não vim abolir, vim torná-las plenas. Ai daquele que desobedecer aos menores mandamentos e ensinarem as pessoas a fazerem isso. Quem ouve estas minhas palavras? Todos ouvem. Mas uns colocam, ele divide em dois o mundo. Aqueles que ouvem as palavras e pratica, aqueles que ouvem as palavras e não pratica. Os que ouvem as minhas palavras, eles também ouvem. Ele não está dizendo que não ouviu, porque é impossível alguém que não ouviu ter noção do que é para fazer e do que não é para fazer. Ele está dividindo o mundo, somente o mundo que ouviu as palavras dele.
estas palavras. É gente que tem o entendimento, o conhecimento, que ouviu. Aqueles que vão procurá-lo lá no julgamento dizendo: Senhor, Senhor, mas em teu nome, meu Senhor, meu Senhor. Em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo? Olha só. Velo iasé otam, e não as pratica, ouve, mas não pratica. Só fica na palavra, só fica na falácia. Fala, mas não faz. Não quer obedecer nada. Nimshal lahassar lev. É comparado por um coração em falta. Um coração faltoso. Um coração que falta alguma coisa. Coração vazio, coração em falta. Coração vazio. Coração vazio. Asher baná, que construiu, beitou a sua casa, al-hachol, sobre a areia. Construiu a casa sobre a areia, sem fundação, sem base. Não tem base. Construiu a casa, construiu. Construiu porque ouviu, então construiu. Uma religiosidade exterior. Construiu a casa. Qual é a base? Religiosidade. Misticismo. Sinais, milagres, prodígios, maravilhas e todo tipo de crendices e doutrinas de homens. Mas misturado de forma sincrética, sincretismo religioso. Com as palavras de Yeshua, com as palavras da Torá, dos profetas, da Bíblia. Mas misturado com sincretismo religioso. Não tem base nenhuma. E aí o que acontece? Mesma coisa. Hageshem nitar, Yeshua repete. A chuva foi derramada, artsá, sobre a terra. Nahalei maim, os córregos de águas, estofu, inundaram. Veruach gedolá, e um grande vento, ba'a, veio, vai fegeu, e bateu, e atingiu, babait hahu, aquela casa. E pol, mas diferente da primeira, essa, e caiu, vai rir, le mapelá. E aconteceu o quê? Le mapelá gedolá, uma grande ruína. E grande foi a sua ruína. E aconteceu por ruína grande, ou seja, uma grande ruína. Uma grande ruína. Por quê? Porque não tem base. Não tem Torá. Mandamentos. Instruções que nos sustentam. Os ensinos do Eterno que sustentam o ser humano. É uma base sólida. Sólida. Verso 28, gente. Olha que maravilha, tá vendo? A última parábola. Olha só, preste atenção. Vai rir, e aconteceu. Que halot Yeshua. E aconteceu que quando finalizou Yeshua, et hadvarim haele, estas palavras, vai temeru Ramon, que coisa maravilhosa, maravilharam a multidão Raam, do povo, al Torato, sobre a sua Torá. Yeshua tem uma Torá,
e os outros sábios têm outra Torá. Não é a mesma Torá, mas quando fala a sua Torá, quer dizer a forma como Yeshua ensinava a Torá. Isso quer dizer que todas as palavras que ele disse no Sermão da Montanha foi sobre a Torá, sem dúvida. A Torá de Yeshua, ou seja, a forma como ele expôs a Torá do Eterno, o ensino do Eterno. A multidão se maravilhou sobre a sua Torá. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Maravilhosa. Vou fechar com chave de ouro. E agradecemos a Ele por essas parábolas maravilhosas que realmente nos inspiram, nos ensinam e nos faz compreender a Torá muito mais plenamente do que qualquer outro sábio. Que raiá, pois era Moré um professor otam para eles, que horot. Essa aqui é a raiz da palavra Torá, Horá. Horá significa ensinar. Desse termo é que vem a palavra Torá. Que horot, pois ensinava Ish Shilton, como um homem de autoridade. Shilton, autoridade. Velo ka soferim, e não como os escribas. Ele tinha autoridade, ou seja, o que ele ensinava, ele antes praticava. E é exatamente isso, gente. É exatamente isso que faz com que o ensino, com que a instrução realmente tenha poder sobre aqueles que estão recebendo. É exatamente a autoridade, a prática em ensinar algo. Praticar algo antes de ensinar. Quando você ensina algo que você pratica, você tem autoridade no que você está ensinando. Ninguém pode se levantar e dizer, você está ensinando uma coisa e você mesmo não pratica. Entendeu? Então, só ensine algo realmente que você pratica. Pois dessa forma você vai ter autoridade no assunto. Autoridade sobre o que você está falando. Por quê? Porque você vivencia. É a mesma coisa de você falar de um produto e você não utiliza esse produto. Você utiliza a marca concorrente. Você diz que a pessoa, isso aqui é maravilhoso, mas você mesmo não usa. Então você não vai ter muita segurança no que você está falando. Que se a pessoa perguntar para você, você já usou? Você usa no seu dia a dia? Você utilizaria na sua casa? Aí você fica, utilizaria, mas a pessoa percebe que você não tem autoridade. Sabe por quê? Porque você não usa. Agora, quando é algo que você realmente usa, é algo que você realmente acredita, é algo que você realmente utiliza, pratica, aí você tem autoridade. Yeshua tinha autoridade porque ele praticava antes de ensinar. Ele já praticava toda a Torá. Bom, gente, esse é um dos momentos do hebraico mais curtos de todos. Também é o último da segunda temporada, porque eu não tenho mais nada para falar sobre esse assunto. É um assunto claro e direto. Você que está nos acompanhando, você observou, os textos são muito claros. Eu não preciso aqui ficar falando e argumentando sobre ele, porque ele é claro, é direto. A vontade do Eterno é praticar os seus mandamentos. Yeshua está falando da Torá o tempo inteiro no Sermão da Montanha. Fazer a vontade do Eterno é praticar os mandamentos. Se você acha que faz a vontade do Eterno, mas não pratica os mandamentos, o que é que o Hanan disse em uma de suas cartas? Você é mentiroso, ou você está enganado, ou você está se enganando. Diz que conhece ao Eterno, mas não observa os seus mandamentos.
porque amar ao Eterno significa obedecer os seus mandamentos. Espero que você tenha aprendido nessa segunda temporada. Você vai poder rever todos os estudos das 15 parábolas que nós estudamos, tá? Tudo está gravado no canal. Você pode, no Momento do Hebraico, playlist Momento do Hebraico, você tem a primeira temporada e a segunda temporada completa. Logo, logo estarão disponíveis no Telegram todas as parábolas que ainda não foram lançadas. Nós lançamos algumas, umas 5. Iremos lançar as outras 10 brevemente para você no hebraico, com a tradução, para você poder estudar, tá certo? Logo, logo estará para você disponível. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que participaram nessa noite. Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração. Vamos finalizar esse momento do hebraico. Vá descansar, vá dormir para você acordar cedo amanhã. Tchau, pessoal. Shalom. E até a terceira temporada, se o Eterno assim nos permitir.